Atenção, emissoras da rede Aurora de Comunicação de todo o Brasil. Ao toque de 5 segundos para o próximo programa. 5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar pela rede Aurora de Comunicação, o programa Se Liga na Fita, com Daniel Carlos. Variedades, informação, prestação de serviço, entretenimento, entrevistas e muito mais. A partir de agora com Daniel Carlos e seus convidados no Se Liga na Fita, aqui na rede Aurora. Comunicando Daniel Carlos e comentários de Davi Ricci. Olá, gente, boa tarde você que está me acompanhando a partir de agora pela Rede Aurora de Comunicação, você que está me escutando aí pelo aplicativo da Rádio Aurora, você que está me assistindo aí pela live aqui no Facebook. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa hoje com tema livre. Vamos falar sobre saúde, educação, transporte aqui em Campos, além de falar sobre os acontecimentos que marcaram o Brasil e o mundo aí durante essa semana. E para a gente iniciar, não vamos perder muito tempo. Boa tarde, Davi Ricci, nosso comentarista oficial de todos os sábados. Muito boa tarde, né? Vocês que estão nos assistindo agora pelo Facebook. Nós estamos aqui, né? Vamos falar sobre os assuntos aí da semana e da nossa cidade, né? E vocês vão conhecer um pouco mais sobre a nossa opinião, né? Com certeza. E agora, então, boa tarde muito especial ao nosso diretor do Se Liga na Fita, que esteve aqui na estreia. Deu uma sumida, mas está aí de volta hoje. Vai aqui certamente colaborar e contribuir muito para o nosso debate. Gabriel Nogueira, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Davi. Boa tarde, ouvinte aí de casa que está nos acompanhando. É um prazer estar aqui novamente nesse programa. E eu espero que o meu conhecimento e minha opinião seja de grande ajuda para poder formar aí opiniões e trazer algum conhecimento para todos nós. Com certeza, e não suma mais, tá? Amém. Não perca o caminho aqui da Rede Aurora. E você que tá chegando aí na live, já vai comentando também, compartilhando a live, deixando aí sua opinião. E se quiser ligar para entrar ao vivo aqui no ar, 3704-1313, enquanto você vai entrando aí, vai compartilhando a live. Vamos aí aos nossos apoiadores culturais, nosso operador hoje aí, Eric Peçanha, grande Eric, na Valha 2, vai botar aí pra gente. Fiquem ligados nos nossos apoios culturais. Pois é, nosso programa aqui tem o apoio cultural de Casa Ferdal, materiais para construção. Lanchonete Nosso Sabor. Plano Boa Viagem. Churrasquinho do Getúlio. E Rei da Batata. E o nosso agradecimento aos nossos apoiadores culturais. Agora, destaques do Jornal Aurora com Davi Ricci. Agora não Se Liga na Fita. Daniel Carlos e Davi Ricci trazem os destaques do Jornal Aurora. Vamos para as notícias do Jornal Aurora. A ação da PM termina com 5 pessoas detidas e mais de 3 quilos de maconha apreendidos. A ação da Polícia Militar causou um prejuízo de R$37 mil para o tráfico. A operação da PM apreende grande quantidade de droga e material do tráfico. O adolescente foi apreendido na ação. Com ele também foram encontrados colete tático, granada artesanal e um celular. Confronto entre PM e traficantes termina com a apreensão de maconha e cocaína. Segundo a PM, foram encontrados 775 sacolés de maconha e 251 cápsulas de cocaína. Nenhum suspeito foi detido na ação. Essas e outras notícias você acompanha no jornalaurora.com.br. Jornal Aurora, a clareza que aponta o início da manhã antes do nascer do sol. Maravilha! Consulte lá o nosso portal de notícias que você ficará muito bem informado. Vou pedir agora ao nosso operador se conseguir aí trocar a trilha, botar uma trilha mais polêmica aí, porque nossa trilha é bem leve. Só que hoje bem o programa light. Tá pesado, o programa hoje tá caprichado aqui. Você que tá aí assistindo, compartilhe a live, deixe sua opinião aqui nos comentários. Já tem gente aqui participando, porque aqui no nosso retorno ali não tá aparecendo. Mas eu já vou dar aqui uma boa tarde a quem está entrando aqui na nossa live, tá? Bruna Ribeiro dando boa tarde. Rose, boa tarde. Daniel
Fabiana Barroso, Mara Carvalho, Jéssica Colombo, aí minha irmã também participando. E vão compartilhando a live, porque hoje o programa vai pegar fogo. Nosso Navalha 2 já está ali trocando a trilha, mas vamos iniciar, né, Davi Risse? Vamos começar falando sobre o que, Davi? Sobre a saúde em Campos? Vamos começar, né, sobre um tema muito polêmico, né, que parece vem deixando a população na mão. Até o tema do programa de antes aqui do Dr. Valmir, isso, era saúde na UTI, né? É isso aí, e o Aroeira também hoje falou bastante sobre isso e a situação está caótica aí, ó. A trilha agora vai inspirar mais ainda. A trilha vai inspirar. A saúde na cidade está caótica, Davi Risse. Eu acho engraçado também que no HGG eu fui descobrir há pouco tempo que tem até L ponto. Isso, foi um susto pra mim também, eu não sabia. Só não tem médico, mas tem L ponto, né? É engraçado. A saúde está doente, essa que é a grande verdade. Davi, agora, até falando aqui na saúde, eu fiquei sabendo também hoje pelo Aroeira, no programa dele, que o nosso querido secretário de saúde, né, o doutor Abdo Neme, ele mudou o seu gabinete lá pro Ferreira Machado. Mas eu acho que não tá dando muito efeito, não. Olha, deve ser um lugar bem isolado, né? Porque para não ficar junto com as pessoas que ficam no corredor, né? Porque não tá mudando nada. E diga-se de passagem, né? Os médicos aí continuam em greve. Sim, os médicos continuam em greve. E teve, se não me engano, aquela... pouco antes, né? Há pouco tempo, que estava pedindo reajuste. O prefeito disse que ia fazer o reajuste, mas chegando lá voltou atrás, né? E até hoje continuamos nessa aí, sem médicos, né? Que continuam sem receber, né? E é algo que, né, que vem afetando muito e vem prejudicando a nossa população, né? Porque é algo básico, tem até aquelas unidades básicas de saúde, algumas estão sem remédios, sem médicos, e isso acaba prejudicando a nossa população. E engraçado, Gabriel Nogueira, agora eu queria ouvir de você. Será que se a gente ficar doente hoje e chegar lá na HGG, que é perto, onde a gente mora, será que a gente vai conseguir um bom atendimento lá? Olha, eu tava pensando aqui porque nesses últimos anos eu cheguei a essa conclusão. Muita gente que tinha plano de saúde não teve condição de manter. Então o que tá tendo que atender a toda a população é a saúde pública, e ela não tá dando conta de fazer isso. Então, ao meu ver, o que já era precário, agora tá pior ainda. Então, se a gente chegar lá para ter um bom atendimento, a gente vai levar um bom chá de cadeira, vai ficar um bom tempo lá. E é bem capaz de piorar o estado de saúde. Exatamente. Operador, começou uma música de fundo, é isso mesmo? Começou uma música de fundo aí, um rock meio anos 80, meio sofredor, combina com a situação. Olha, muita gente participando na live hoje, né? Dezenas de pessoas aí. Compartilhem a live e liguem pra cá, porque a gente quer ouvir a opinião da população na saúde. A interação do público. Isso aí. Porque eu fico imaginando se a gente bate na HGG a situação que não é precária que é lá, né? E aí o L ponto que foi usado serviu pra quê? Pra destruir parte do telhado lá da vez. O telhado que já vem causando problemas, né? Quando chove no HGG, alaga lá dentro, lá, que é nem goteira, né? Já parece que é um vazamento já. E isso trouxe para gravar mais ainda, para demonstrar como que tá abandonado o HGG. Há pouco tempo atrás, né? Não sei se ainda está, se tiver uma lástima, que o mato tava alto lá no HGG. Isso é muito ruim, né? Porque é um hospital, precisa de cuidados, porque lá tem doentes, pode entrar bactérias, pode causar até mais problemas, alguma infecção, até piorar os casos dos pacientes, né? Então é um local que necessita de cuidados, né? É uma situação lastimável, né? E agora, o que acontece? A gente vê que os 4 anos estão vencendo, a mudança que ocorrer não ocorreu, e o que fazer, Gabriel Nogueira? Fica a pergunta aí no ar. Fica a pergunta porque boa parte da população acreditou nele, né? Inclusive, né, Eric, tô sabendo que tem um fake aí rodeando as páginas aí da Rede Aurora, da Rádio Aurora. E antes que chegue a mim, eu vou dizer aqui no ar, aqui, olha, eu também confiei no governo, nesse governo aí quando ele veio, né? Não votei porque eu não podia votar, porque eu era de menor, sou de menor, mas eu era ainda 15 anos, não podia votar. Certo. Mas a gente fica muito decepcionado. Rapaz, a gente fica decepcionado,
com essa situação. Então, antes que chegue aí fake aí dizendo que eu trabalho para o governo, né? Não sei, o pessoal aí tem uma imaginação fértil, a gente também acreditou e confiou, né, Davi? Só que a decepção veio. Sim, eu também, né? Eu também não podia votar, mas eu confiava nesse governo e acho que até às vezes a palavra, o que podemos falar, né, é que não é que eu esteja arrependido de ter apoiado, é sim decepcionado do governo, porque no momento era a coisa certa, né? Era uma mudança. Exatamente. Só que agora, como não mudou, né? Nada, continua a mesma coisa. Eu acho que devemos trocar, né? Mudar de novo nas próximas eleições. Agora, eu estou percebendo também, Gabriel, eu queria ouvir você sobre isso, sim, que o prefeito de Campos, aliás, a cidade parece que não tem prefeito, porque o prefeito não vai a evento nenhum, sempre manda representante. Será que ele está com medo do povo? Olha, Daniel, talvez sim, porque a insatisfação é grande. Sobre o que vocês estavam comentando aqui, é interessante porque todo período de eleição parece que a esperança do povo meio que dá uma renascida, uma reavivada. A população quer aquela mudança, aquela transformação. Aí quando ela vê que o governante já recebeu o cargo, que ele começa a atuar e que nada muda, pelo contrário, até piora, então o povo começa primeiro a desanimar, depois a se revoltar. Então, pode ser sim uma negligência da parte do nosso governante, mas talvez um medo de retaliação. Com certeza, porque certamente deve estar com medo de vaia. Isso, exatamente. E daqui a pouquinho, Davi Rios, a gente vai chegar no assunto, a gente está dando uma abertura aqui, que a cidade de Campos tem chance aí de perder muito nos royalties. Se tá ruim agora, né? Você imagina. Imagina se perdermos os royalties. Você imagina. E o que eu acho engraçado, você que está me assistindo aí, ou me ouvindo, que o prefeito não apareceu na audiência pública. Estamos sem prefeito realmente. Né? É incrível, é uma situação bem incrível aí. A linha tá aberta? Aí, ó, o telefone tá tocando já. Vamos ver aí quem tá na linha pra falar com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre transporte em Campos, porque a população me parece que não está muito satisfeita não, Davi Rios. A população parece que não gostou muito dessa mudança no sistema de transporte público, né? Parece que as vans estão fazendo muita falta para algumas localidades e realmente, né, dá para ver por aí pelas ruas, né, principalmente, né, ao meu ver, para os locais que ficam mais afastados, né, que foi tirado um ônibus e botado van, que para mim não tem como. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa aí e daqui a pouquinho, o operador, eu tenho uma bomba em relação à saúde. Uma colega minha que passou por uma situação essa semana que vocês vão ficar de boca aberta. Mas antes, alô, boa tarde. Boa tarde, quem tá falando? Daniel. Alô? Oi, Daniel, seu Cláudio, boa tarde. Ô, Daniel, parabéns pra você aí, meu irmãozão. Valeu, seu Cláudio, sua ligação... Como é que tá você nessa emissora de rádio bonita aí, a Rádio Aurora, do Parque Aurora? É isso aí, tudo bem. E com o senhor? Sempre levando um som maravilhoso. É isso aí, 24 horas. Que beleza, parabéns pra você aí. Valeu, seu Cláudio. E o senhor, como tá? Tô aqui na minha luta, né? A gente não pode parar, né? Eu de vez em quando eu estou assistindo vocês aí, sempre mandando mensagem bonita pra essa população boa, né? Com certeza. E hoje a gente teve a honra de poder falar aí no ar, né? Com certeza. Mandar um abraço para esse povo bonito aí do IPS, Parque Aurora, né? Aí de Ururaí também, que abrange lá, aqui do centro, né? Com certeza. Os nossos amigos que são associados ao Plano Boa Viagem também, né? E seu Cláudio... Essa população riquíssima, né? Com certeza. E a ligação do senhor hoje é até muito importante, porque a gente está falando justamente de uma cidade tão bacana como Campos e em relação ao sofrimento que o povo vem passando aí nesses últimos anos. Realmente tem algumas deficiências, alguma desvantagem, algumas faltas de prestação de serviço e a população realmente, né? A população realmente fica à mercê de todo esse serviço que o poder público, por exemplo, deixa de fazer, deixa de servir. É isso aí. Né? Isso aí incomoda realmente a população, né? Com certeza. E, seu Cláudio, falar agora um pouquinho em relação à Boa Viagem, essa empresa aí que já é referência no ramo aí na cidade. Com quantos anos de atuação? Ô, Daniel, aqui nós estamos há 26 anos trabalhando no comércio, no mercado, né? Graças a Deus, prestando excelente serviço à comunidade, né?
com uma identidade bonita e fazendo a nossa parte, né? Com certeza, e eu sempre venho... Você sabe que o serviço tem que ser prestado e bem prestado. Com certeza. Ainda mais que a população acredita, confia. Isso. E a gente está sempre animado nisso aí, não é isso? Com certeza. Eu sempre venho falando aqui que no momento de dor é importante ter uma empresa que se preocupa com o bem-estar do cliente, mesmo no momento sempre, de dor. né? Mesmo no A momento gente de tem dor. que estar preparado. Eu, de vez em quando, estou reunindo com o motorista, estou com os meus atendentes, recepcionistas. Porque hoje, graças a Deus, a gente vem trabalhando honrosamente com o crédito da população. E Campos não é uma cidade pequena, uma cidade de um porte médio grande, onde há um excesso de óbito na cidade, de falecimentos, de noite. Hoje aqui a gente atende a média de 20 atendimentos funerais por dia, entre dia e noite. E é claro que nem tudo dá certinha, mas a gente procura sempre prestar um serviço de qualidade, né? E, seu Cláudio, você sabe que a gente também está ao vivo aqui na internet, muitas pessoas de outras cidades nos assistem. É importante dizer que tem Boa Viagem em São Francisco, Italva, Cabo Frio, Cardoso, Moreira, São João da Barra, Rio das Ostras, Quissamã e Unamar, não é isso? Temos, a rede nossa ela é enorme, né? Ela tem 12 cidades na região norte, noroeste, mais a região dos lagos, né? Então... Nós atendemos também, atendemos em todo o Brasil, não é? Com certeza. Você sabe que se atender, por exemplo, lá em Rondônia, a gente está aqui preparado para servir a população lá. Nós temos contribuintes que moram em Rondônia, moram no Belém, moram no Maranhão e a gente tem que atender bem a população, que é uma hora muito delicada. Com certeza. Mas graças a Deus, hoje, com os serviços internet, né, serviço que presta a gente sempre pode atender a todo o território nacional com muita tranquilidade, viu, Daniel? Show de bola. Seu Cláudio... Mas aproveitar, mandar um abração para esse pessoal aí do Parque Rosário, do IPS, Isso né? aí. Do Capão aí, são gente muito boa, Parque Aurora. Nós temos muitos clientes aí, viu? Que são pessoas que convivem com a gente há 20 anos, né? Sempre andando lado a lado. Temos um laço de amizade muito bom. Tem um amigão aí, o José Augusto Seresteiro, que está sempre ligadinho com você. É isso aí. Né? Tem o Geraldo Caxias também, que é uma excelência de companheiro. E ele gosta de cantar aquelas músicas de Nelson Gonçalves, né? E é importante que o Plano Boa Viagem trata o cliente como um amigo, né? Como irmão. Acima de tudo, não é isso? Com certeza. Mas, ô Daniel... Oi. Aproveitar essa tarde bonita sua aí, quando puder, você bota uma música para esses ouvintes bonitos aí, que tá sempre ligadinho no seu programa e todos os programas de rádio, quando a gente tá conversando, né? E lembrar esses associados aí que amanhã, segunda-feira, 9 horas, é o sorteio aqui no Plano Boa Viagem, né? Tá show então. E quando eles quiserem participar, nós estamos aqui, tá bom, meu amigo? Com certeza. Então tá aí, todo mundo ligadinho aí e se no seu Cláudio. Se você quiser também, chega 10:09 aqui, participar do sorteio, ver como é que é. Com certeza. Como que funciona, tá bom? Tá show, seu Cláudio. Falou, meu irmãozão. Valeu, abraço, tamo junto. Parabéns pra você. Sábado que vem a gente volta a conversar mais um pouquinho. Com certeza. Valeu, irmãozão, obrigado. Valeu. Um abraço a todos aí, tá bom? Abraço, Cláudio. Valeu, querido. Valeu, tchau. Obrigado. Tchau. Maravilha, seu Cláudio aí do Boa Viagem, né? Gabriel Nogueira é tradição, em 26 anos atuando no comércio de Campos, que vive uma situação lastimável, né? Não é pra qualquer um, não. E o meu operador pediu pra ele voltar a trilha polêmica lá, porque agora eu falei que ia contar a bomba na saúde. Atenção, você que tá me assistindo, me ouvindo, eu vi no Stories isso e perguntei a pessoa se podia falar. Uma pessoa, né, começou a passar mal aqui na cidade de Campos e teriam quais opções, né? Se não for acidente, HGG, tem Sandu, UPA, né? Isso. Aquele atendimento de classe, né? Europeu, que a gente sempre sabe que tem, né?
Mas sabe onde ela foi? Ela nem quis passar por essas etapas de covardia, de tristeza, pra piorar, porque isso mexe também com o psicológico. A pessoa doente. Sim, a pessoa necessitando de um atendimento. Ela foi ser atendida lá em São João da Barra. Ela saiu daqui pra ser atendida lá. Foi direto, creio eu. E lá ela elogiou, porque foi muito bem atendida. Teve remédio, não teve que comprar nada. Aí eu pergunto, antigamente as pessoas saíam dessas cidades menores e vinham pra Campos. Agora tá acontecendo o contrário. Agora, se a moda pega, essas cidades vizinhas aí, São João da Barra, que a gente sabe que tá bem, né? A gente tem que falar quando tá bem, não dá conta, né? Deve isso. Agora é isso, ó. Tá doente, vai pra cidade vizinha, porque aqui em Campos... a gente era acostumado a ver o contrário. O pessoal saía de lá para vir para cá, para o Hospital Ferreira Machado, que era uma referência. E nós estamos vendo isso hoje, né? Um completo abandono da cidade em todos os setores, né? Nós estávamos aqui na semana passada com a Mix, Malu. Isso. E era um completo abandono na pasta de cultura, educação e esporte, que não dava o apoio para ela. Nós vimos, né, que de outras cidades ela recebia as concorrentes recebiam apoio de suas devidas respectivas cidades e ela não recebia de Campos. E aqui nós vemos a saúde, a educação, o transporte, tantas outras coisas não recebendo a devida atenção para o bem da população. E é bom que, na ocasião, o Antônio Carlos da Casa Ferdal, que estava sentado na última cadeira, ele até levantou a questão para saber qual parte que cuidava, né? A gente averigou e o secretário de Educação, Cultura e Esporte da cidade é Brandi Arenari, não é isso, Davi Risse? Sim. Brandi Arenari aí. A gente vai falar daqui a pouquinho da educação e da cultura, mas antes vamos pro esporte, porque quem cuida da pasta de esporte na cidade é o Felipe Quintanilha, né? Felipe Quintanilha. Não, transporte. IMTT. Falei esporte? Não, transporte. Então aí, a produção tá ligada ali. Eu tô com retorno, mas não tô nem me ouvindo. A emoção tá flor da pele. Então aí, corrigindo, tá? Quem cuida do transporte na cidade. Não, mas me parece que também que ele cuida de tudo. Porque quando tem evento, ele que vai, o prefeito não aparece, né? Então, de repente, ele é o primeiro-ministro. O Coringa, né? É o Coringa, né? De repente, pro governo fazer enfim, mas enfim, é ele que cuida do transporte na cidade e além da pasta de desenvolvimento econômico também, ele que cuida. Deve receber, mas me parece que a população não está muito satisfeita com o transporte, não. E eu falo por mim, porque as pessoas acham que a gente está aqui, a gente pega ônibus, a gente anda, né? Andava de van antigamente, mas as vans estão fazendo falta e a situação tá complicada. Deve receber, bota no silencioso o telefone seu aí que tá vibrando, tá dando a pressão, isso. E aí, Davi, o povo tá feliz, será, com esse sistema de transporte? Olha, eu tomo... Já estava falando aqui, né? Eu conheço o pessoal de Rio Preto, né? Que ia lá, às vezes eu ia de ônibus também. E o ônibus já ia lotado, né? Principalmente no horário de pico. Então, quando você coloca a van, que tem uma capacidade menor, é claramente que não vai dar certo, né? Então... eu vejo isso também para a população das outras localidades mais distantes, né? Porque o ônibus já vai lotado de qualquer jeito, aí você vai botar van. E outra coisa que não tem mais horários, né? Continuam os mesmos horários do ônibus e aí não vai melhorar, só vai piorar. É uma coisa... Sem falar que a questão das vans que estão voltando aos poucos, sempre pede-se prazos e nunca que o negócio funciona direito, sem falar dos motoristas que ficaram de fora do processo seletivo. Então, assim, é uma sequência de problemas e o transporte continua lotado. A gente sempre está pegando transporte público, ônibus e tudo mais, e a gente vê que a superlotação parece que só piorou, né? E a demora também. Esses dias, alguns sábados desse aí, eu saí daqui. Eu moro lá no Parque São Jorge, né? Saí daqui e fiquei quase uma hora no ponto do centro esperando o ônibus. Então é uma coisa que é complicada, né? Sim, é algo realmente muito complicado nessa demora, esses atrasos. E como eu vejo, né, que deveria ter mais ônibus no horário de pico, né? Porque às vezes nós vemos, né, que no horário de pico tem a mesma quantidade de ônibus no horário que tem menos pessoas. Então fica um pouco complicado, né? Deveria sim, né, no horário de menos pessoas, poderiam rodar mais vans, aí poderia sim ser mais equilibrado, né?
onde o van pega menos, teria menos pessoas, então não estaria nem prejuízo, nem lotação. É isso aí, vamos aqui girar o assunto, porque a gente tem que ter um programa para cada tema, mas como aqui acaba que a gente sempre tem trazido convidados, hoje é aqui a nata do Se Liga na Fita mesmo, a equipe Se Liga na Fita abordando esses assuntos aí, porque a gente tem que falar. Eu vou dar uma atenção aos nossos entreespectadores. Rosilande Cardoso dando boa tarde, Tatiana Alexim, né? Sinceramente, piorou tudo nessa cidade. Infelizmente, também acreditei nesse governo, mas me decepcionei. Tá aí a Tatiana. Hernande Rodrigues botou: boa tarde, pessoal. Se tiver ruim essa porcentagem dos royalties, me bota na prefeitura que eu assumo. E deu risada aí. Marcena Amaral, cheguei. E James Crespo aqui sempre participando da programação, dando boa tarde a todos. Queremos o seu comentário. Luizinho Barroso também entrou. Jorginho Virgílio sempre acompanha a programação. O vereador sempre acompanha a programação da gente aqui. E nós queremos a sua participação, o seu testemunho. Conte aí o que você tem sofrido, porque eu, sinceramente, a gente vai andando por aí, conversando com um e com o outro, o que a gente vê é uma população totalmente insatisfeita, porque não tem como ficar satisfeita mediante a tamanho caos, mediante a tamanho problemas. E o pior que a gente sabe é que as soluções não são tão complicadas, porque dinheiro tem, falta gestão. Agora, quando os royalties se cortar, porque ao que parece isso vai acabar acontecendo, aí vai ter uma desculpa boa, não tem dinheiro, né? Deixa eu até falar um ponto aqui. Quando o governo assumiu, eu não duvido que tinha um rombo, né? Só que, até pelo tempo que já estava lá, eu acredito que o que mais falta nesse governo é uma boa vontade de querer fazer, de ajudar. Por exemplo, nós estávamos vendo esse problema dos médicos, né? Além disso, né, de que ele falou, nem chamou, eu acho, né? Falou que ia ter um reajuste. Aí depois ele falou que não ia ter mais. E isso é uma falta de conversa. Chegava para eles e falava: não tem dinheiro e não dá para mexer agora. O governo não está sabendo nem negociar. Nem negociar. Falta conversa com a população. Nessa hora de mexer no transporte, faltou conversa, faltou falar com a população. E alguns vereadores, né? Às vezes a gente vai sempre acompanhando a programação da Rede Aurora. Alguns vereadores alguns não, a grande maioria que é da situação do governo, acabam testemunhando, né? Que a cidade tá bem, né? Que tá tudo muito bem. Eu queria viver nessa campus das Mil Maravilhas. E você, Gabriel, queria ir para essa campus que eu desconheço? Eu acredito que essa campus que existe deve ser dentro de uma bolha, porque quem vive realmente fora dessa bolha não pensa nada disso. E até um ponto interessante que vocês tocaram é a questão da conversa, porque nada conversado sai caro. Porque não existe uma certa transparência. Porque se você vê algo que não tá dando certo, a primeira coisa que você fala é o quê? Corrupção, é roubo. Então, o governante tá lá, a gente vê ele como alguém que tá acima da gente. Só que ao contrário, foi a gente que colocou ele lá. Então ele tá lá para nos servir. Então é como se nós, entre aspas, fôssemos o chefe dele. Então ele nos deve satisfação. Então o que eu acho correto, ao meu ver, é que a população tem que estar a par de tudo. Para ela saber do que ela está falando, saber o que está acontecendo por trás dos bastidores. Para poder até ela mesma, dar sugestões de como resolver o problema. Porque a gente quer que o problema seja resolvido só reclamando. Sem dar sugestões, sem intervir, sem realmente agir. E se for assim, for esperar sentado, nada se resolve. Mas também agora tem que falar que, assim, por exemplo, na questão do transporte, né, os motoristas, muitos ficaram acampados na Câmara, esperando as reuniões e tudo, só que a atenção não é dada, né? O medo, parece que do prefeito e da sua equipe lá, né, do primeiro-ministro Felipe Quintanilha, que sempre representa o prefeito, né? Porque se um prefeito não vai numa audiência pública para tratar em relação aos royalties, que vai diminuir certamente se o projeto da Câmara Federal for aprovado, ele não está preocupado com a situação da cidade. Não. Essa que é... Se ele não vai numa questão dessa magnitude, imagine coisas menores. É isso aí, porque ou então ele vai gostar, porque aí vai ser uma desculpa boa, não tem dinheiro, porque aí realmente vai faltar dinheiro. E aí eu quero ver o que vai acontecer com o campus da vez, porque a situação, se já tá ruim com o dinheiro, imagina sem. Detalhe que no projeto de lei, né, fala que não só de Campos vai tirar dinheiro, vai tirar do estado também do Rio de Janeiro. Sim, as cidades que são produtoras, né, vão acabar sendo afetadas. Você que tá assistindo aí, compartilhe, comente. Dilene Monteiro também aqui assistindo a programação, professora, né, pedagoga. Queremos que a sua participação.
Aroeira, grande Aroeira, botou aqui: um ótimo programa a todos, se liga na fita. Aroeira aqui, todos os sábados com balanço final. O Davi Risse, vamos girar o assunto, vamos falar agora de educação nessa cidade de Campos. Educação, a gente fala de educação, cultura, porque é uma pasta só, né? Esporte também, o Brandi Alenari cuidando. A gente vem acompanhando a programação da Rede Aurora, sempre há pessoas aqui denunciando que falta merenda nas escolas. Aí eu penso, se falta merenda, deve faltar muito mais coisas, né? Então uma cidade sem transporte, de qualidade, sem educação de qualidade, sem saúde de qualidade, vai chegar onde? Então, né, nós podemos ver aí nas estatísticas que não só, né, Campos, mas como o Brasil todo está péssimo, né, na educação fundamental, né, e ensino médio. Nós podemos ver ainda agora, né, que o ensino fundamental, né, a partir do 6º ano vai ser vai ser exclusivo, né, do município, não vai ser, o estado não vai precisar se meter nisso, vai ser só o ensino médio. Isso, né, vai causar uma maior lotação nas escolas, provavelmente, né, que vai ter uma migração do estado para os municípios. Isso só tende a piorar, pelo meu ver, porque não acho que essa prefeitura se preparou para essa transição. Porque nós podemos ver, né, se está faltando merenda, quanto mais construir novas escolas, construir novas vagas. É complicado, né? Gabriel, a gente sabe que aqui em Campos, né, algumas escolas estaduais funcionam muito bem, as federais, as quais, né, as duas a gente está inserido, mas tem muitas pessoas que não conseguem, porque infelizmente não é para todo, não é um público que é particular, assim, né? Por assim dizer. Mal comparando, né, a gente Isso. vai falar assim. Então a gente fica preocupado, né, com a situação dessas pessoas que não têm acesso. Até porque o que o Davi citou é o seguinte: se eu não consigo atender aos que estão necessitados agora, atender a população municipal, imagine se eu migrar uma parte do estadual para o municipal. Eu vou atender, pior ainda, quem já estava atendendo mal, e não vou conseguir atender quem vem agora. Então vai ser uma superlotação do ensino que já está decadente. E o que acontece? Essas instituições, como você citou, as federais, são necessário uma prova, uma avaliação para você conseguir ingressar. Seletivo, né? Exatamente. Se eu não tenho um bom fundamental, como é que eu vou conseguir formar cidadãos com cultura, com conhecimento suficiente para poder ingressar nessas instituições e conseguirem ter, assim, mais oportunidades de subirem na vida? E lá no IF mesmo a gente sempre ouve, né, que as pessoas que acabam chegando lá, sempre algumas são vítimas da promoção automática, que a gente sabe que também ocorre, né? Sim, lá eles têm que ensinar até coisas que era para serem ensinadas no fundamental. Sim. Uma situação muito complicada. E em relação à questão da sugestão do Antônio Carlos de trazer, né, o secretário aqui, porque a gente sempre aqui tem trazido coisas muito ligadas à área da cultura. Sim. A gente sempre abre as portas para isso, né? Já tivemos aqui a Malu, a Miss, a Maria Eduarda, cantora, o Paulo Roberto, que vai viagem missionária agora em setembro. Então fica aqui o nosso convite público, né, ao secretário Brandi Arenari ou algum representante dele para estar sentado na bancada para poder falar quais são os projetos de cultura que possam, né, ajudar a essas pessoas que precisam. Porque, infelizmente, a gente vê que isso não está acontecendo, né? A gente fica muito chateado por isso. E tá aí o convite. Operador, a trilha parou. E agora, já falamos, daqui a pouco a gente volta a falar da cidade de Campos, mas a hora está avançada, temos que girar o assunto, né? A pauta hoje está grande. Sim. Vamos falar de um assunto que marcou, Davi Risse, a semana aí, sem sombra de dúvidas, que foi o sequestro lá na ponte Rio-Niterói. Vou só rapidinho aqui ler uma notícia bem recente, né? Sequestrador morto por sniper sepultado no Rio. Cerca de 50 pessoas acompanharam na tarde desta quinta-feira 21 o enterro de William Augusto da Silva, de 20 anos, que na terça-feira 20 sequestrou na ponte Rio-Niterói um ônibus com 39 pessoas que seguia de São Gonçalo, região metropolitana, para a capital, Rio de Janeiro. Ele foi morto por um atirador de elite da Polícia Militar após manter reféns por cerca de 4 horas. Ninguém mais se feriu. Silva foi enterrado às 5h25 no cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo. Então aqui, só para alguém que não acompanhou a notícia se situar e relembrar.
uma situação que deu muito o que falar e deu muita polêmica. A gente vai já direto pro ponto que tem que ser discutido, que é uma coisa que deu muitos comentários até contra, que foi em relação à chegada do governador Wilson Witzel, que eu acho que se a gente for falar da questão da morte, eu acho que todos aqui vamos ter um acordo, porque ele teve tempo para se entregar, o protocolo judicial foi cumprido e tudo, então isso eu acho que nem deu muita polêmica, né? Mas o que deu a polêmica toda foi em relação à chegada, né, de helicóptero lá do governador Wilson Witzel, que acabou talvez se empolgando demais na comemoração. Sim. Que ele mesmo disse que era pelas vidas salvas, mas que pegou um pouco mal. Eu vou ouvir aqui a minha bancada em relação a isso, depois eu falo também um pouquinho sobre minha opinião. Davi Risse, fala aí que você tá doidinho pra falar. Nós podemos ver, né, que ele, como governador, ele tem que defender, né, a população de bem. Então, quando ele chegou, né, como ele disse, comemorou pelas 32 vidas, né? Era uma coisa que era evitável, né? 37. Que era evitável, mas eu também não o condeno, né? Porque era como se fosse um alívio. Porque se a gente for pegar na memória o outro caso, né, do ônibus 174, em que uma das vítimas morreram, né? Nós não temos um passado tão bem assim, né? Então foi alívio que poderia ser evitável, mas eu não acho que é condenável. Mas em relação a você não acha que houve algum exagero de repente da parte dele? Então, eu não acho, não sei, porque eu não sei o que se passava realmente na cabeça dele, se ele estava realmente com alívio ou se ele fez aquilo lá só pra ganhar ibope. É importante também dizer que o suporte à família do sequestrador foi dado também, né? É importante destacar isso. E você, Gabriel Nogueira, acha que ele poderia ter se contido mais? Não, sim, com certeza. Ele poderia demonstrar a questão do alívio. Agora, você ter uma comemoração completamente feliz já é uma questão complicada, porque por mais que você tenha salvo quase 40 vidas, você ainda perdeu uma. E quem disse que uma vida vale mais que outra? Não tem isso. Então, nesse caso, o que predominou foi o seguinte: o menor prejuízo possível. Você perder quase 40 vidas ou você perder só uma. É isso aí. E em relação a muita gente também acabou criticando, né, a ação da polícia e tudo. Aí, enquanto a isso eu falei que geralmente as histórias sempre terminam o mal vencendo. E quando o bem vence, ele teve quase 4 horas para se entregar, teve família dele, psicólogo, tudo mais. Então, infelizmente, ele teve a chance de voltar atrás, mas não quis. Certo. Né? E tava lá com o ônibus, com vários pacotes de gasolina lá, podendo acontecer um pior a qualquer momento. Então, aí, o protocolo foi cumprido. Não é isso também? Sim, o protocolo foi cumprido, né? Ele colocou a gasolina no teto, né? A polícia, ele estava com isqueiro, estava com arma de choque e poderia à distância mesmo à distância ter colocado fogo no ônibus. Por isso que a polícia tomou aquela decisão, né? Depois de 4 horas, né? Naquela situação, e judicialmente foi uma decisão acertada, né? Com certeza. E aí, lamentavelmente, perdemos aí uma vida, mas foram salvas outras quase 40, como o Gabriel bem ressaltou ali em seu comentário. Você que está aí participando, continue participando com a gente, interagindo, ligue para cá, queremos também a sua ligação para falar aí qualquer caso que você queira falar, qualquer problema e fazer sua denúncia. Os dos royalties a gente já falou um pouco, né, Davi? A gente pode resumir aí para quem está assistindo que pode ser que nos próximos dias, né, a nossa participação da cidade de Campos no ganho dos royalties seja diminuída, não é isso? Sim, teria um período de transição de 10 anos, se eu não me engano, para isso. Só que isso, né, é algo que já vem sendo falado há muito tempo na cidade de Campos sobre a dependência dos royalties. Nossa cidade tem Campos, né, uma planície. Dá para desenvolver muito bem a agropecuária aqui e deixarmos de ser tão dependentes dos royalties, né? E óbvio que a lei, né, que eles querem colocar, vai distribuir esses royalties para cidades não produtores e nem que sofrem algum tipo de coisa com isso, né? Às vezes nem passa o carregamento por lá. E eu só acho que não tem sentido para mim, porque não passa nenhum tipo de transporte, não é uma cidade produtora. Então,
isso acaba prejudicando as cidades que já estão acostumadas com isso, né? Que desde o início, talvez se fosse feito isso desde o início da exploração do petróleo no Brasil, talvez não tivesse tanto impacto como vai ter hoje, mas eu acho que deve ser levado como é agora. Sim, mas que é preocupante, né, Gabriel? Com uma cidade que não consegue viver com um dinheiro muito bom que chega dos royalties, não consegue estar aí dando qualidade de vida à população, imagina sem. Sim, até porque o Rhodes, infelizmente, tem sido a maior fonte de renda, digamos assim, que seja do nosso município. É uma coisa que a gente lamenta porque a gente sabe que uma questão básica de administração é você diversificar a forma que você arrecada. Exatamente. Então, como o Davi citou, tem a questão da agropecuária, tem a questão que nós já tivemos, mas basicamente Campos da cidade do já foi, indústrias que já tiveram aqui em Campos já se foram, não tem mais. Deveria ser uma área que seria uma boa sugestão de investir, mas a nossa principal fonte aí de capital, infelizmente, está se esvaindo. E o que tem de gente aí indo pra fora da cidade, não é qualquer um não, porque o Brasil todo tá numa situação bem caótica, mas Sim. parece que a gente vive aqui, a gente vive sobre a crise nacional, estadual e municipal. A gente que mora aqui na planície do Itacá sofre triplamente. Quem fala isso é Fabiana Majal, lá do Rei da Batata. Um abraço, Fabiano, aí, acompanhando a programação aqui da Rede Aurora de Comunicação. Talvez antes da gente ir pro assunto que não acabou, porque o incêndio não acabou ainda, lá na Amazônia, eu queria que você trouxesse aí suas pautas aí, sei que separou alguns assuntos polêmicos também, porque a hora passou rápido, né? O papo hoje fluiu muito bem. E não posso deixar de falar que na segunda-feira, uma da tarde, estreia aí o programa Tô Podendo com Kelly Queen, tá bom? A partir da 1 da tarde, nova programação aqui na Rede Aurora, programação vespertina, de segunda a sexta, um programaço, você não pode perder. Programa bem descontraído, fofoca, vai ter, hein, Eric? Vai ter fofoca sua também não, né? Não, né? Vamos embora aí, eu vou acompanhar lá. Então não perca, segunda-feira, 1 da tarde, o programa Tô Podendo. Davi Risse, mais o que marcou aí a semana aí, que a gente não pode deixar passar batido. Justiça condena Haddad a 4 anos de prisão em regime semiaberto por crime de caixa 2 na eleição municipal. Defesa do ex-prefeito disse que a decisão da primeira zona eleitoral de São Paulo não é razoável e que irá recorrer. E aí, o que é que nós temos aí a falar sobre essa condenação aí em segunda... Foi em segunda instância ou primeira? Foi primeira, né? Deve ser a primeira. Primeira. E aí, Davi, você acha que você já esperava isso ou foi uma surpresa? Olha, né, essa acusação que é referente à eleição de 2012 a prefeito, né, que o Ministério Público de São Paulo denunciou que a suspeita de Haddad pedir 2,6 milhões à UTC Engenharia para pagar dívidas da campanha. Então já vai estar um lema aqui, né, que ele usou na própria campanha: Haddad é Lula e Lula é Haddad, né? Nunca fez tanto sentido agora. Caiu no ar, né? O Davi Risse aí sendo polêmico hoje, polemizando geral. E você, Gabriel, teve alguma surpresa? Eu sinceramente não vi surpresa nisso não. Não, eu também não me vi surpreso, não tenho nenhum viés político na minha opinião, mas contra fatos não há argumentos, né? A gente via as investigações e não tinha outra conclusão possível. Pois é, mais alguma notícia aí, Davi Risse, pra gente comentar aqui na reta final de programa? Se liga na fita. Comissão retira projeto de lei do poliamor de pauta. Projeto de lei número 3.369, 2015, de autoria do deputado Orlando Silva, Partido Comunista do Brasil, da Bahia, foi retirado da pauta, segundo informou a Câmara dos Deputados. A retirada foi feita pelo relator do projeto na Comissão dos Direitos Humanos e Minorias, deputado Túlio Gadelha, namorado da apresentadora Fátima Bernardes da Rede Globo. Gadelha considerou que a redação do texto precisa de aprimoramento por meio de elaboração de substitutivo, já que sofrendo por interpretações distorcidas, segundo a nota. O processo legislativo, porém, existe justamente para que textos propostos passem pelo crivo contraditório e sejam amadurecidos. Continua. A proposta tinha como objetivo criar o Estatuto das Famílias do século XXI. Reconhece como família todas as formas de união entre duas ou mais pessoas, independente de consanguinidade.
Essa notícia aí é aquelas que parece até piada, né? Piada. E tá tendo aí problema de interpretação errada? Que interpretação errada, né, Davi? Se eu pergunto a você, que interpretação errada? É um absurdo sem fim. Mas então a população pode ficar despreocupada que esse projeto foi arquivado? Sim, pelo menos por enquanto foi engavetado, né? Então, resumindo bem para o nosso ouvinte ou nosso interespectador, iria ser permitido o casamento entre pai e filho, irmãos. Irmão, entre várias pessoas. Olha só, né? O Brasil já tá muito bem, hein, Gabriel Nogueira? Depois dessa, imagina, hein? É verdade. Estamos caminhando com vento em polpa. Olha, mas felizmente isso foi aí arquivado, né? É uma situação assim que eu fico até sem nem ter o que falar. Olha, a hora 3 horas mais 51 minutos. Jéssica Edson Colombo botou aí programa show, né? Pessoal aí assistindo, interagindo com a gente. Parabéns, Daniel Carlos, pelo programa. Muito obrigado aí pela audiência de todos, né? Hoje tivemos aí um grande público aí acompanhando o nosso programa. E o bom é que fica salvo aí no mínimo para sempre. Você vai poder consultar esse programa aí. Exatamente. Tá? Sempre. Davi Risse, tem mais alguma coisa? Tem, o governo apresenta plano para privatizar mais 9 estatais, né? Opa, vai privatizar geral, hein? Viabilidade do plano será analisado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. As seguintes empresas estão envolvidas no plano de privatização: Telecomunicações Brasileiras, a Telebrás, os Correios, Codesp, Dataprev, Serpro, Emja, Ceitec, Coagesp, a BGF. Já estavam incluídas em plano de privatização a Lotex, Eletrobras, Casa da Moeda, entre outras. E você acha que isso aí vai ajudar aí a restabelecer a economia do Brasil? Olha, eu acho que o Correios é quase uma unanimidade até entre pessoas que... usam serviços, né? Até falando em espectro político, até as pessoas, às vezes, de esquerda, eu acho que algumas concordam, pelo menos, que os Correios já não prestam um serviço adequado à população. Isso é verdade. Então aí... Mas se você, economicamente falando, você acha que vai dar um bom Sim, eu acho que se for privatizado da maneira correta, né? Porque não pode ser privatizado tudo de uma vez, senão cria um monopólio privado. Né? Perfeito. Tem que desregulamentar o mercado, vender suas partes, e isso acabaria tornando uma concorrência melhor para a população. Se for para melhorar, né, Gabriel Nogueira? Até porque eu tava pensando aqui, eu, por exemplo, já fiz compras internacionais e demora mais para sair de Curitiba para vir aqui para nossa cidade do que para vir de outro país aqui pro Brasil. É impressionante. É impressionante. O Brasil tem umas piadas, tem coisa que a gente fala que parece que é piada. Então o correio dentro de um país consegue ser menos eficiente do que um correio internacional. Então é lastimável essa questão. O grande problema desse país é burocracia. Burocracia, exatamente. E o sistema é burro. Essa que é a verdade. O sistema é burro. E para encerrar aqui o nosso programa de hoje, a gente vai encerrar falando sobre a onda de incêndios na Amazônia. Subiu, né, e o governo admitiu descontrole criminoso. Embora reconheça o problema que antes negava, o presidente Bolsonaro insinua que ONGs podem estar por detrás das queimadas que já atingem reservas indígenas. As florestas queimam como nunca antes nos últimos 5 anos no Brasil. O país registrou entre janeiro e o último dia 19 de agosto um aumento de 83% das queimadas em relação ao mesmo período de 2018. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, que monitora o desmatamento por meio de imagens de satélite, e foi desacreditado pelo presidente Jair Bolsonaro, que chegou a questionar a veracidade dos dados de desmatamento do Instituto. O programa do Wagner Azevedo hoje, que quem fez foi o Guilherme, né, junto com o Eric. Eles abordaram muito bem esse tema da questão do lado da Amazônia. E você, Davi Risse, em relação à causa do incêndio, o que você tem a nos falar aí da sua opinião? Primeiro que é uma coisa, vou falar até mais estatisticamente falando, né, e até meteorologicamente, que é uma coisa normal de se acontecer nessa época do ano. Eu fui lá no site do INPE, que você também pode ir lá pesquisar, queimadas.dgi.inpe.br. Aí vai na seção resumo histórico, rolando para baixo com o mouse,
e clica na parte de gráficos, estados e regiões. Lá você pode ver as informações desde 98 sobre as queimadas na floresta amazônica. E também é importante dizer que, embora alguns lados indiquem que a chuva que aconteceu lá em São Paulo, aquele céu preto, plena tarde, né, tem a ver com o fogo, muita gente está dizendo que não é isso, Davi? Sim, é que tem o seguinte, né? A frente fria já era esperada, né? Até porque e no dia também estava nublado. É importante dizer que na cidade de São Paulo estava nublado naquele dia. Sim, acho que tem uma notícia de 2015, 2017 que também já aconteceu de escurecer a cidade. O que aconteceu de novo nessa vez foi a chuva preta, né? Se você for no mesmo site, né, no Queimadas, você tem a oportunidade de pegar imagens satélites e você vê que há queimadas também no Paraguai, que é bem mais próximo de São Paulo. Então, não necessariamente a fumaça veio da Amazônia, pode ter vindo do Paraguai também. Mas você acha que está tendo aí um descrédito muito grande por parte do governo nesses órgãos de pesquisa? Você acha que está pegando mal? Sim, ontem mesmo o presidente Bolsonaro falou em cadeia nacional que está enviando o exército para cuidar disso, né? E eu acho que há mais uma crítica, né, da grande mídia até internacional visando o Brasil, porque nós tivemos aí o Chile, ele ofereceu ajuda, né, ao Brasil, diferente dos outros, né, que parece que querem se reunir para decidir se vão intervir. Inclusive alguns países cortaram, né, a verba que vinha para cuidar da parte. Eles cortaram a verba para mim. Mas o presidente foi um pouquinho arrogante, não deve isso. Disse que não precisava desse dinheiro. Um pouco de descaso dele, mas quando o presidente do Chile ofereceu ajuda, ele botou a seguinte mensagem, abre aspas, ajude, e em vez de criticar, ajude, né? Quando ofereceu ajuda, ele aceitou. E Gabriel Nogueira, você acha que está tendo aí um descaso por parte do governo em relação às nossas florestas? Olha, não sei em questão dos governos, mas eu sei em questão das leis. As leis, na verdade, a gente se aplica, infelizmente, a todas as áreas. As leis não têm sido rígidas o suficiente para essa questão. A gente sabe que o nosso país tem proporções continentais, então você administrar um país desse tamanho é complicado. E a Amazônia não se estende só ao nosso país, se estende a países vizinhos. Então, como já foi citado, a questão da ajuda é sempre bem-vinda, mas uma ajuda sem crítica. Vamos considerar que todos nós passamos por crises, por dificuldades, e não só uma questão assim do nosso continente sul-americano, mas também uma questão mundial, porque já tem-se aquele conhecimento que a Amazônia é o dito pulmão do mundo. Então não é algo que atinge só a Amazônia, não é algo que atinge só o Brasil, atinge a todo o mundo. E pra gente encerrar aqui, é importante dizer que muita gente querendo agora se manifestar em favor da Amazônia e tal, ir pra Facebook fazer texto. É importante dizer que cuidar da Amazônia começa dentro de casa, com um banho mais curto, né, com economia de água e por aí vai. Inclusive uma imagem viralizou, uma menina que fez um desenho lá. Um desenho. Oi. Uma menina, uma blogueira, eu acho, né, que acabou, ela se pintou. Eu acho que a intenção dela foi válida, né? Eu acho até que é importante as pessoas estarem conscientizando. Eu falo, né, que em 2007 foi até um número de maior queimadas, não teve tanta atenção, mas graças a Deus as pessoas estão se voltando, né? Agora não pode colocar às vezes o culpado como o atual governo, sim, sendo que era algo natural. E a imagem que viralizou foi que ela fez um desenho lá com girafa, sei lá, que não são um tipo de animais que não existem na Amazônia. Então é importante também a gente se informar antes de querer criticar, defender. É importante se informar. Por isso que nós temos aqui uma pauta gigantesca que a gente estuda, lê, para não falar bobagem no ar, né? E ainda assim a gente acaba falando de esporte lá. Acabamos falando algumas bobagens. Ó, esse seu microfone semana passada tava ruim, hoje o meu deu um probleminha aqui. Tava demorando, foi no final hoje, não pode nem reclamar. Olha, esse programa foi muito bom, muito bacana, hein, Davi Rios? Temos que fazer isso mais vezes. Espero. E eu acho que pode ser que tenha um igual no dia 7, né? Dia 7 vai ser um programa bacana. Vamos ver se o Gabriel também vem. Gabriel Nogueira, dia 7 de setembro, programa da Independência. Esse vai ser o nome. O tema vai ser: o futuro pertence aos jovens. Será?
A gente vai trazer esse tema polêmico também. É uma ótima pauta. E eu espero que você não nos abandone, nosso diretor. Volte sempre, porque a casa é sua. Vamos... É um ótimo dia para estarmos aqui, 7 de setembro. Acho que eu vou estar de férias, então provavelmente eu vou poder confirmar a presença aqui. Então, maravilha. Rapidinho, pra gente encerrar, porque a hora já foi embora, até passamos a hora da Rissa. Vamos aqui aos nossos apoiadores culturais: Casa Federal Materiais para Construção, Materiais Elétricos, Hidráulicos e Brutos. É importante dizer que estamos em novo endereço, Antônio de Castro, número 24, pertinho da antiga loja. Repito, Antônio de Castro, número 24, pertinho da antiga loja. Telefone 739-4936. Há 2 décadas na sua construção, com qualidade e credibilidade. Lanchonete Nosso Sabor, lanches de excelente qualidade por preços imbatíveis. Um diversificado cardápio com deliciosos lanches e pizzas. Funcionamento de terça a domingo. Entrega em Guarulhos e no centro. Levamos a máquina de cartão até você. Telefone 22 999 820218. Repetindo, 22 999 820218. Endereço Avenida Zusa Mota, número 68, Parque Alvorada. Plano Boa Viagem, o seu Getúlio já falou pra gente, o seu Cláudio já falou pra gente. E vamos lá, o churrasquinho do Getúlio, Rua Denaí Pereira de Carvalho, Parque Alvorada, em frente ao Brilho do Sol. Excelentes churrasquinhos com ótimos preços, ambiente familiar com araquires, churrasquinhos, churrasco misto, frango, coração, toscana, café calabresa, queijo, espetão, medalhão de frango e medalhão suíno. Um abraço para o seu Getúlio, qualidade é lá, em frente ao Brilho do Sol, em Guarulhos. Rei da Batata, cereais por atacado diretamente do produtor. Trabalhamos com batata, cebola, alho, coco fresco, cenoura, amendoim, água e ovos. Entrega em toda Campos e região. Ligue ou mande um WhatsApp para o 22 998121956. Repetindo, 22 998121956. Siga o Instagram, Rei da Batata Campos RJ, e curta a página no Facebook. Endereço Avenida José Alves de Azevedo, número 184, no centro. Há mais de 40 anos atuando com tradição e qualidade. Maravilha, um abraço aos nossos apoiadores culturais, aos representantes, né, das empresas que sempre confiando no nosso trabalho. Jéssica Edson Colombo participando, Humberto Benci, show, Sol Almeida, parabéns pelo programa. Aroeira, esse programa está só crescendo, hein? Valeu, Aroeira. Dilene Monteiro, parabéns. Excelentes temas abordados. Valeu a todos que nos acompanharam. Obrigado aí pela audiência de hoje. Sábado que vem tem mais. Sábado que vem o arquiteto e urbanista Arthur Miranda estará presente aqui em nossa bancada da Verrice. Obrigado. Até semana que vem. Obrigado. Gabriel Nogueira, muito obrigado e volte sempre. A casa é sua. Obrigado a você, Daniel, pelo convite. Foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer poder participar desse programa, expressar minha opinião, e até uma próxima vez. Pois é, e confiram aí o programa, vão compartilhando. A gente volta sábado que vem às 15 horas aqui na Rede Aurora de Comunicação, essa rede que só cresce. Um beijo muito carinhoso e até o sábado que vem. Tchau!